Ok, velhinha, vamos lá, por favor. Então, é a leitura de número 32, Sinais, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Perdido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados. Conhece-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Na minha reflexão, esse último parágrafo reflete tudo que ele apresentou anteriormente, né? Sobre a nossa conversa, as nossas decisões, nossos gestos, nossos impulsos, nossos pensamentos, as leituras que fazemos das situações, nosso trato com as pessoas, as nossas solicitações e as nossas opiniões. Tudo isso tem um encadeamento, que eu entendi, porque marcam a nossa trajetória evolutiva. E temos que tomar tem bastante cuidado, porque nós estamos, assim, rodeados dos companheiros encarnados e desencarnados, e temos que manter muito a nossa calma, a nossa presença espiritual, para seguir e ver esses sinais que nos tocam. Alguém mais? Me lembrei aqui da fala de Paulo, né? Escrevendo, se não me engano, aos Hebreus. Hum, Vivemos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, uhum, encarnados e desencarnados, diz o Emmanuel. Então, nós estamos rodeados por todos os lados. E eles leem os nossos pensamentos. Então, nós tenhamos cuidado. vigilância, por isso Jesus nos recomenda o vigiar e orar, que tenhamos vigilância, porque eles estão lendo os nossos pensamentos. E pelos sinais que nós estamos dando, ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos, quem nós estamos buscando, o que nós estamos buscando, como estamos buscando. Então, eles sabem tudo a nosso respeito. Verdade. Vamos lá, Carlão, vamos orar? Vamos. Boa noite, meus irmãos. Sendo assim, que lembremos dele, nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus. Possamos agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Que a espiritualidade amiga possa, em cada lar aqui representado, nos ajudar a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Possa iluminar nossa irmã Valdeni, que conduzirá nossos estudos. E com a permissão dele e de Deus, possamos dar início aos estudos da noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, no último item do capítulo 1, que trata do porvir e o nada, nós estamos fechando esse capítulo agora nesse item 14. E começaremos um capítulo muito interessante, que nos diz respeito diretamente, que se trata do medo da morte ou do temor da morte. Vamos lá, Angélica, por favor. Vamos. O homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. Dá uma paradinha aí. Acho que já dá para a gente comentar. Né? O homem, na minha tradução aqui, instintivamente tem o homem a crença no futuro. Uhum. Nós estudamos isso lá no Livro dos Espíritos. Não sei se vocês se lembram, mas vale relembrar. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Na nossa consciência. Questão Uhum. 621 do Livro dos Espíritos. E a gente comprova isso
como diz Kardec, observando. Quando os europeus chegaram à América, chegaram ao Brasil, ou América, mais especificamente, em 1492, encontraram povos nativos com religiões, com deuses, com ordem religiosa, crendo em alguma coisa que ultrapassava os limites da consciência. Então, ou pelo menos do conhecimento. Eles tinham instintivamente essas leis instaladas em cada um deles. Isso é uma comprovação do que os espíritos disseram a Kardec e que Kardec está ratificando aqui no Céu e Inferno. Nós instintivamente temos a certeza dessa lei, dessa vida futura que nos espera, que nos aguarda. Continuemos? Sim. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra da imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos, um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio e mais tarde para a fusão. Eu, como sempre, eu gosto de sublinhar, eu gosto de marcar algumas frases que me chamem a atenção. Então, eu marquei aqui, primeiro, a ideia da lei de Deus inscrita na nossa consciência. E depois, a doutrina espírita trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto da vida futura, essa crença da vida futura. Não já baseada em simples hipóteses, mas na certeza. De novo, a assertiva de Kardec, com as observações dele e com o aspecto científico que ele colocou, que ele cunhou a codificação da doutrina. A unificação feita relativamente à sorte, ao destino das almas futuras, será o primeiro passo, o primeiro ponto de contato de diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para complexa ou para completa fusão. Isso não quer dizer que vão acabar as religiões, ou que todo mundo vai ser espírita. Não é essa a ideia. Mas que esses princípios básicos, como a vida futura, que ele está tratando aqui, né, da vida futura, esses princípios básicos serão bases para unificar esses conhecimentos. Então, é o primeiro, essa existência de uma vida futura. O que hoje o cristianismo, eu acho que todas as religiões de uma maneira geral, creem em uma vida futura. Todo mundo crê, nem que seja para ir para o inferno, para o céu, mas todo mundo crê numa vida futura. Esse é o primeiro ponto. Esse está praticamente consolidado. Os demais pontos virão, segundo Kardec, com certeza, pela força das coisas, pela observação que se colocará, se imporá, ou nós nos como é que de impor, caramba, sumiu a palavra. Nós nos impusermos. A palavra é essa. Então, nós vamos colocar essa ideia, ou esses princípios, como sendo fundamentais em todas as religiões, mesmo as não cristãs.
Porque os muçulmanos acreditam numa vida futura. Os muçulmanos acreditam que os hindus acreditam, os judeus acreditam. Então, todos os religiosos acreditam numa vida futura. E a doutrina espírita veio explicar, como diz Kardec. A gente tem intuitivamente essa crença, mas não sabia como isso funcionava. Pela observação de Kardec, hoje nós sabemos como funciona. Nós espíritas e quem quiser estudar a doutrina espírita, já que não é uma doutrina de iniciados. É uma doutrina que está aberta a toda e qualquer pessoa que queira estudá-la. E com isso a gente fecha o capítulo 1, que Kardec colocou aqui como o futuro e o nada, ou o porvir e o nada. E Tem aí, uma nota do tradutor aqui. O seu não no, tem, não? no meu não tem, então vamos ver a nota, por favor. A nota do Foi necessário mais de um século para que esta previsão de Kardec, não profética, mas formulada em termos da moderna futurologia, começasse a realizar-se. O atual ecumenismo, que significativamente deixa de lado o espiritismo, é um passo, apesar das dificuldades que o entravam, para a futura fusão do pensamento religioso na Terra. Nos mundos superiores, segundo informam os espíritos mais elevados, os cultos religiosos se fundem numa forma única, simplificada e racional. As tentativas de criação de teorias ecléticas e de construção de templos comuns para diversas religiões em nosso tempo são outros sinais da evolução religiosa do planeta. Em nosso país, chegou-se a propor no Congresso Nacional a transformação da Catedral de Brasília num templo destinado a todas as religiões. A proposta foi apresentada pelo deputado espírita Campos Vergal, de São Paulo, mas não teve prosseguimento. Não sabia disso. Eu também não sabia, não tinha esse conhecimento. E é interessante isso, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, vamos entendendo que o respeito é a base de uma convivência saudável, de uma convivência sadia. E quanto mais nós respeitarmos os outros, melhor. A doutrina espírita nos recomenda que respeitemos todas as crenças. Mesmo que as crenças, ou os crentes, não necessariamente as crenças, mas os crentes, não nos respeitem. E efetivamente, estamos vendo lá no livro dos Mensageiros, né, a fala do Telésforo, falando que ainda, se bem que em 1947, ele escreveu aquele livro, mas que ainda hoje nós podemos observar muitos irmãos cristãos condenando a doutrina espírita como sendo coisas do diabo. E compete-nos entendê-los e respeitá-los. Mas aos espíritas cabe estudar doutrina espírita. Para quando alguém perguntar ou quando alguém questionar, nós sabermos defender, não que a doutrina espírita precise de defesa, mas para que nós saibamos, pelo menos, nos colocar na defesa desses pontos essenciais, desses pontos vitais da doutrina espírita. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu falei isso ontem aqui, eu repito hoje, estudar em grupo é importante para podermos trocar ideia, entender mais amplamente os conceitos da doutrina espírita e na hora que houver uma necessidade, nós podemos conversar. E quando eu digo conversar, que não é discutir, não é brigar, não é impor, é apenas colocar as posições para aqueles que nos procuram. Kardec teve o cuidado de nos lembrar que a doutrina não é proselitista. Nós não vamos sair pelas ruas caçando crentes, caçando pessoas para serem espíritas. Como diz um certo jornalista aí, não vamos ao mercado da fé para conquistar ninguém. Nós estamos ou deveremos estar abertos a ajudar aqueles que nos procuram. Por isso nós estamos lá na rádio. Por isso temos uma rádio que fala de doutrina espírita
para quem quer ouvir, obviamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, há mais de 50 anos que a gente está no ar falando de doutrina espírita. E a estatística, o IBGE já provou que os espíritas são os que mais estudam, têm mais conhecimento intelectual. Não vamos falar de moral aqui, porque moral a gente não tem condição de fazer. Mas intelectual, sim. Os espíritas são os mais intelectualizados dos religiosos. Então, cabe-nos continuar estudando para conversar, quando necessário, defender os princípios básicos da doutrina espírita. Diga, Carlão. Valdemiro, é, qual o risco dessa unificação, né, a partir do ponto aí que ele fala da sorte da futura das almas, né? Essa unificação religiosa, qual o risco de as estações se misturarem entre as religiões antes de chegar nesse ponto? Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer, não? Não, não, desculpa, eu não entendi a sua colocação. Cada uma, hoje em dia, né, qual você deu o exemplo, e todas elas têm a certeza que acontece algo após a morte. Sim. Isso é fato. Uhum. Quando essa unificação, né, quando se descobrir que existe e é muito mais do que a gente pensa, cada um vai querer defender seu ponto. Não corre o risco de misturar as estações? Eu acho que não, Carlos. Eu sou um otimista por natureza. E nós não estamos no movimento espírita por acaso, e não está, as coisas não estão soltas. Tem amigos espirituais de alta hierarquia espiritual cuidando desse trabalho. E no tempo oportuno, lembrando lá o Eclesiastes, né? Há tempo de plantar e há tempo de colher. No tempo oportuno isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer paulatinamente. Os nossos irmãos evangélicos, católicos, ao desencarnar, vão perceber o equívoco. E já percebem hoje. Na mesa mediúnica, a gente recebe muitos desses companheiros. É claro que alguns ainda revoltados, alguns ainda insatisfeitos porque não receberam o prêmio que lhes conferia segundo a crença deles. Não receberam o céu que lhes haviam prometido. Mas muitos desses religiosos já trabalham nas mesas mediúnicas, já dirigem mesa mediúnica. Padres, freiras, pastores, os irmãos orientais. As reuniões mediúnicas têm muito trabalho dos irmãos orientais, que não são nem cristãos. Se vocês leram, vocês devem ter lido o livro Memória de um Suicida, os trabalhadores espirituais da equipe que está trabalhando lá são hindus e trabalham no Hospital Maria de Nazaré. Então, eu creio que isso vai virar com muita segurança, por isso sem pressa, por isso sem atropelo, mas a doutrina espírita não vai brigar com ninguém. Eu acho que ninguém vai brigar com ninguém, porque a minha é a mais verdadeira. Até porque se alguém for brigar, quem codificou foi o Kardec. Então, a Igreja Católica prega o inferno desde sempre. A protestante desde 1500, ou desde Lutero, né? No século XIV, século XVI, aliás. Então, no tempo certo, as coisas acontecerão, pelo menos dentro da minha percepção, sem atropelos, com os amigos espirituais se ajudando mutuamente. Até porque, desde Kardec, quando nós estudamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, quem é que assina as mensagens? O cura dá, o Fenelon, o padre dá, o bispo de sei de onde, o arcebispo de sei de quem lá, seis de irmãos católicos, trazendo mensagem, mesa mediúnica, falando de reencarnação. Francisco de Paula, Joana d'Arc, tem tantos outros espíritos trazendo mensagens cristãs.
espíritas, sendo eles, usando eles ainda o título de bispo, de arcebispo, de Mas padre. aí eles estão desencarnados, né? Sim, estão desencarnados. E, Porque eu acho que eu entendi assim, o que o Carlos quis dizer, que há pouco tempo aí você disse, né? As religiões acreditam na vida futura, né? E eu uhum, acho interessante, porque, por exemplo, você conversa com o católico, ele fala assim: tem o céu e tem o inferno. Quando morrer, o bom vai para o céu e o mal vai para o inferno. Mas ele também não sabe explicar o que que é isso que vai. Quer dizer, ele fala que tem a alma vai, mas que alma é essa? Não é? Porque o Espiritismo explica isso para gente. Então, para ele, não existe um mundo. Quer dizer, que céu é esse? E, e o que para ele, está nesse céu, não é? Porque ele está vendo ali, morreu o corpo, aí ele fala, não, a alma vive. Mas ele não consegue explicar que alma, como que essa alma vive. pois é, esse conhecimento vai ser sendo difundido paulatinamente. Então, Uhum. eu sou católico, desencarno, chego lá e vejo toda a situação. E aí me permita dar um exemplo pessoal. Meu pai era da Igreja Batista, como toda a minha família, da Igreja Batista. E já se manifestou numa mesa mediúnica em que eu estava trabalhando para falar comigo. É claro que eu não entrei no detalhe de como ele está vendo a situação lá. Ele chegou numa situação especial, até por uma dificuldade que ele teve, chegou para se retratar. Então ele está vendo. E quando reencarnar, vai trazer essas lembranças. É claro que muitos ainda vão continuar militando na Igreja Católica. É ótimo que milite, não sei, não tem problema nenhum. Mas, aos poucos, como disse Jesus, eles também viverão. Então, eles vão reencarnar e vão trazer essas memórias, trazer essas Ah, lembranças. ah, tá certo, agora sim, agora entendi. Clareou, Carlos? Boa. Pedro César, diga aí. Eu não sei se o meu aparelho, meu celular, vai dar para falar, tá picotando ou não. Não, tá bom, hoje tá bom. Hoje tá bom, né? Graças a Deus. Deu um passe nele aqui, eu acho que vai dar certo. Ah, sim. O Carlão, olha só, aqui no livro Instruções Psicofônicas, foi um trabalho feito do, esqueci o nome dele agora, Arnaldo era um Rocha. Arnaldo Rocha, em que os espíritos se Uhum. manifestavam, né? E os espíritos eram a manifestação deles através da psicofonia era gravada através de um gravador. E o Arnaldo Rocha juntou isso tudo. E tem aqui uma palavra de um pastor evangélico, o nome dele é Álvaro Reis. Ele foi o fundador da Igreja Presbiteriana aqui em Rio Bonito. E ele se manifestou e falou coisas maravilhosas aqui do Espiritismo. E aqui ele fala aqui, ó, egressos da Igreja Reformada, lastimamos a impossibilidade de retroação no tempo para reestruturar a conceituação do testamento divino e buscar, como acontece convosco, nós aqui no Espiritismo, né? O Uhum. Supremo Conselho da Fé, o Estado aos fundamentos simples da vida, sem o férreo arcabouço das convenções humanas. Isso é um pastor evangélico falando. E existem muitos outros casos, como você conta, né, Valdemir, daquele cardeal, É. Dom, The Other Câmara. Ah, é Dom Helder Câmara. Eu sempre falo Dona Eugênio Santos. Dom Dom Helder Helder, Câmara. que ele era católico e também aceitou o espiritismo lá do outro lado também, da mesma forma. Só que É, ele queria continuar na Igreja Católica, né, quando perfeito. Mesmo ele reencarnasse. querendo militar na Igreja Católica, mas entendeu, inclusive, que tinha padre que era mais evoluído do que Papa, É. em termos de moralidade. Então, isso, Então é isso. aos poucos, vai se contaminando, me permita aqui, contagiando, contaminando não, mas contagiando
essa crença vai contagiando a todos, e aos poucos a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. É claro que vai levar algum tempo. Eu suponho, mas aí é o Valdemir falando, tá? Por favor, não tem isso escrito em lugar nenhum. E durante esse terceiro milênio, nós vamos conseguir efetivamente colocar isso em prática. Então Alguma é coisa isso aí. mais, Pedro César? Só isso, só isso. Obrigado. Sua ajuda foi preciosa. Diga aí, Rosemary. Valdeni, a ciência também não pode cada vez mais se aproximando dessa realidade? Não só as religiões, mas e também as pessoas indo para o lado de lá, desencarnando e vendo a realidade, mas a própria ciência aqui na Terra mostrando como eles já tentam, já, né? Eu já li várias reportagens falando. Tem um cientista X que diz que a vida continua, o cérebro continua em atividade. Já está morto, mas está lá em atividade. Também a ciência não pode estar nesse tempo aí de junção das religiões, em acreditar cada uma na sua crença, mas da imortalidade da alma, da reencarnação. A própria ciência não pode também trazer. Não pode, não, ela vai trazer. Então, É eu acho assim, o para ponto, quem está desencarnado e para quem está aqui também ainda o ponto encarnado. fundamental vai ser a ciência. É, Porque com a ciência não tem discussão. isso. Mesmo que se demore a acreditar, nós demoramos alguns séculos para acreditar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas mesmo que leve alguns séculos, mas isso é um fato. É, Então é melhor como diz Kardec lá no Livro dos Médios, rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Que as 9 verdades vão se impor. As verdades se imporão. Então, hoje, ninguém discute que a Terra não é plana. Ninguém discute que o heliocentrismo e não o geocentrismo. Nós passamos muito tempo, isso graças à ciência. Então, é, por isso que Kardec teve o cuidado, pelo menos assim eu entendo, tá? Kardec teve o cuidado de colocar a ciência espírita. Em várias ocasiões ele coloca a ciência espírita, não uma religião, como outra qualquer, com dogmas, com essas coisas todas. Mas a ciência espírita. Então, a ciência, com certeza, vai ser o ponto fundamental para a unificação desses princípios básicos da doutrina espírita. sim, Alguns princípios básicos não são só da doutrina espírita, mas a essência de Deus, a essência do espírito. Isso é princípio básico de todas as religiões. Mesmo que seja Alá, Jeová, mas enfim, há um Deus. Krishna, Buda, sei lá, mas há um Deus. Então, esse Deus é um princípio básico de todas as religiões. O que o Espiritismo traz de novo em relação às outras, a pluralidade das existências, dos mundos habitados e essa comunicação entre chamados vivos e mortos que Moisés proibiu lá no Deuteronômio, em função dos abusos. E se Moisés proibiu, é porque ela existia, porque ela é possível. Ele só se proíbe alguma coisa que se é possível. Né? Ninguém está proibido de voar. Ninguém, não tem uma lei dizendo eu não posso voar. Eu não posso morar no fundo do mar, sem aparelhos. Então, se me proíbe de fazer alguma coisa, é porque eu tenho a possibilidade de fazer. Então, mesmo com a proibição de Moisés, é um acerto ou é um reforço para o princípio básico da doutrina espírita, da comunicação com os mortos. Que de mortos não tem nada, né? Mortos somos nós aqui. Né? é, Eles são muito mais vivos do que a gente. pois é. Obrigada, Valdemir. Tudo bem? Vamos começar o capítulo 2? Sim. Capítulo 2 Capítulo trata do medo da morte, tá? Preocupação com a morte. É. Causas da preocupação com a morte, porque os espíritas não se preocupam com a morte.
É bem assim não, né? Boa parte dos espíritos não se preocupa, pelo menos pelo que eu entenda, tá? Uma boa parte. Todos não. Não, todos não. Não. A, a, Causas da a fé ainda não está do tamanho de um grão de mostarda. O fato é, Aldemir, é que ela, na tradução da irmã Angélica, está preocupados, né? Já no do Guilherme Ribeiro está temor da morte. Então, quer dizer, É, ele já disfarçou um pouquinho, ninguém tem medo, tá vendo? o meu também está temor da morte. Então vamos lá. causas da preocupação com a morte. Tem um. O homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A Bem, crença no só um minutinho. Nós fechamos o capítulo 1 exatamente com essa ideia, né? Da crença na vida futura. Kardec, dando encadeamento aos estudos dele, ele sempre faz isso, ele continua falando do tema com outra abordagem agora, mas continua falando do tema. O sentimento inato do futuro, da vida futura. Deixa de ser uma crença, mas uma certeza. Vamos lá. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a ideia do nada. Como se explica, entretanto, que entre os que acreditam na imortalidade da alma, ainda se encontre tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte? Aí ele vai responder as questões. Por que que mesmo nós, acreditando na vida futura, sabendo que tem especialmente os espíritas, sabemos das colônias espirituais, sabemos da existência de um mundo real, efetivamente, do outro lado, ser mais real do que o nosso, e ainda Não assim, somos por que obrigados. temermos? É uma boa pergunta para reflexão, para nós, para cada um de nós. Por que que eu temo a morte, se é que eu temo? Mas Kardec vai responder lá. Vamos lá. Item 2. A preocupação com a morte é determinada pela sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessária enquanto o homem não estiver esclarecido a respeito da vida futura, como um contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o seu trabalho neste mundo, que deve servir para o seu próprio adiantamento. A gente vê a sabedoria de Deus em todos os itens, né? Por isso a inteligência suprema do universo. Por que que tememos medo? Por que que ainda não temos conhecimentos, ou pelo menos internalizado esse conhecimento, por boa parte de nós, suficiente para nos garantir que continuemos aqui, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldades, que continuemos aqui esperando o momento oportuno. Esse Seria um freio. é um freio, Um exatamente. freio, né? É um freio a nos segurar para não fazermos bobagens, para não cometermos suicídio, por exemplo. Ainda assim, né, muitos, até mesmo espíritas, cometem essa loucura. Então, a sabedoria de Deus nos mostra isso. Primeiro, o instinto de conservação. Todos nós temos esse instinto de conservação natural, está inato, é instinto. Não temos como tirar de nós, pelo menos por enquanto. Então, nós temos esse instinto de conservação, de preservação da espécie. É natural. E depois, essa dificuldade que nós, espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, ainda temos de saber perfeitamente, nos impede de querer morrer. Muito pelo contrário, nós não queremos morrer. Mas isso é sabedoria divina. À medida que nós vamos evoluindo, isso vai
esse medo vai se diluindo. Eu vou evoluindo e o medo vai diluindo, a ponto de não ter mais medo. Mas, à medida que eu vou evoluindo também moralmente, eu vou entendendo que o meu período terreno precisa ser cumprido, que eu não devo antecipar, direta ou indiretamente, a minha volta. Me lembrei lá do Missionários da Luz, quando Manassés fala lá para o. Esqueci o rapaz, que é uma pessoa que está encarnando. Ele vai ter um problema na perna e ele fala assim: por volta de. Pergunta quantos anos? Ah, por volta de 70 anos você vai ficar lá. Você vai viver por volta de 70 anos. E não me volte aqui antes disso. Então, é um convite, mesmo com dificuldade, mesmo com a dor, mesmo com a doença, mesmo com a perna curta, mesmo aleijado, não volte antes disso. E muitos de nós, a grande maioria, segundo também esse livro, voltamos antecipadamente. Não somos completistas. Não completamos o nosso tempo, não completamos a nossa missão. E chegamos de uma maneira indireta, mas muitos de nós chegam antecipadamente no plano espiritual. Como foi o caso do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que chega como suicida no plano espiritual. Diga, Rose. Valdeni, já tem quase 30, não, já tem mais de 30 anos. Vamos botar 30 anos. Eu nem sei se eu li o livro todo, chamado Nossos Filhos São Espíritos. Sim, eu conheço. Pois é. E me chamou a atenção que a pessoa que escreveu o livro, ele fazia regressão, né, com os pacientes, não é isso? Sim, Hermínio Miranda. É. Hermínio E Correia de Miranda. isso. E aí ele falou que o espírito apresentava mais sofrimento no nascimento do que na morte, no desencarne. Sim, Em sim. todas as regressões que ele fez. Então, assim, aí você me fez lembrar lendo esse pedaço aí, que é uma proteção para as pessoas não voltarem logo. Porque, claro que, pelo que a gente aprende, nem todo mundo vai ter um retorno agradável. Mas, assim que passa esse momento e vem a hora de reaprender, como foi o André Luiz, dá assim uma paz muito grande, né? O nascer para nós, ou para o espírito, é muito mais difícil do que morrer. Nascer, ele está morrendo. Aspas, por favor, tá? É como se o espírito estivesse morrendo. Ele vai sendo apagado. Todas as lembranças dele vão sendo diminuídas, estão sendo obstruídas. Ele fica, é claro, com algumas intuições, algumas tendências, mas as lembranças ficam obstruídas. Então, para o espírito reencarnar, guardado as devidas proporções, para nós é como o espírito morrer. Nós tememos a morte. Eles temem, de uma maneira ou de outra, a reencarnação. Porque eles não sabem como vai ser a reencarnação. Porque, claro, a gente esquece, pelo menos aqui, acho que nenhum de nós conhece em detalhe o nosso planejamento reencarnatório. A gente esquece e está sujeito à falha. Mesmo espíritos mais elevados, reencarnados, estão sujeitos a falhas. E eu me lembro aqui de Kardec. Kardec reencarnou para codificar a doutrina espírita. O que ele disse quando falava para ele nas mesas girantes? Que tinha as mesas. Até que me prove que mesa tem cérebro ou nervo para pensar isso. Eu não acredito nisso. Isso é conversa para boi dormir. O próprio Kardec reencarnado tinha a dificuldade dele. Francisco de Assis foi para a guerra. Foi para as cruzadas. Francisco de Assis foi para as cruzadas. Então, reencarnar é muito complicado. Só para espíritos puros, que não correm risco.
porque todos os demais podem cometer algum equívoco. Então, nascer para o espírito, reencarnar para o espírito, o Hermínio diz muito bem, é muito mais difícil que morrer. Morrer, ele está retomando o patrimônio. Enquanto de um lado eu estou perdendo, do outro lado ele tá retomando. Quem leu o Obreiros da Vida Eterna, que vai ser o filme agora, o Nosso Lar 3, lembra disso. Do quanto Dimas, o Cavalcante, aquela irmã, esqueci o nome dela, uma evangélica também, Acho que é Adelaide. é Adelaide. O quanto de dificuldade o católico teve em função até de uma eutanásia. Mas os que saíram daqui equilibrados já saíram daqui numa boa. Aquela do orfanato, eu acho que é a Adelaide, essa é a Adelaide, ela já sai trabalhando. Ela própria trabalha no desligamento do corpo, do seu próprio desligamento. Ela pede ao Bezerra e o Bezerra autoriza. O Bezerra está fazendo o desligamento dela. E ela pede e ele autoriza. Então, retornar à parte espiritual é muito mais tranquilo do que vir para o mundo material. Então, isso é para acabar o nosso medo. Não é para antecipar a morte, tá, gente? Por favor, não é essa a ideia. Mas ir para lá é muito mais fácil do que vir para cá. É claro que a gente tem dúvidas. Será que eu vou para o umbral? Eu vou para o inferno? Eu vou para o céu? Eu vou... O céu não, né? Mas eu vou para o umbral? O que eu estou fazendo? Será que eu tenho crédito? Será que eu tenho mérito? Todos teremos ajuda. E a justiça divina se compra por muito pouco. Por isso que o Pedro escreve lá, diz que o amor cobra a multidão de pecados. Então, um átimo de amor é capaz de cobrir um século de pecados. Tenhamos fé e não temamos a hora que chegar a nossa hora. Ela vai chegar, né? Para cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai passar por esse momento. Então, vamos trabalhar para esse momento ser tranquilo. Não vamos dar trabalho, né, para os amigos espirituais que vêm nos desligar. Vamos ajudar, vamos cooperar nesse trabalho. Tudo bem? Continuemos, Angélica? Vamos. É por isso que entre os povos primitivos, o futuro aparece apenas como uma vaga intuição, tornando-se mais tarde uma simples esperança e finalmente se transformando em certeza, mas ainda assim contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. E esse secreto apego é exatamente para a gente cumprir a nossa missão. Porque todos teremos que sair. Mas se eu soubesse que eu vou sair daqui hoje e vou encontrar com meus amigos, com meus amores, vou viver numa boa, eu anteciparia a minha ida. Sem problemas, numa boa. Eu deixo amigos aqui, mas nós temos amigos lá também. Eu deixo parentes aqui, mas também tem parentes lá. Eu tenho amigos lá que deixaram, que estão lá cuidando da gente, olhando pela gente, trabalhando pela gente. Então a gente precisa cuidar desse mente. Diga, Mirabelle. Você me fez pensar o seguinte, que na verdade o grande medo da morte está mais pelo apego nas nossas rotinas, apegos aos nossos amores, apegos aos nossos familiares. É o medo desse contato perdido, né? E é muito difícil irmos todos juntos. É muito difícil também encontrarmos todos juntos numa determinada situação pós-morte, né? Então, na verdade, é o que me faz pensar que o verdadeiro temor talvez esteja nisso, em desapegar das suas coisas, desapegar do seu pensamento, desapegar até da sua personalidade, porque a gente sabe que reencarnar, você não vai voltar com a mesma personalidade anterior, ou eu estou enganada? Você vai voltar com outro tipo de pessoa. Eu, Sandra, não vou reencarnar mais.
Quem vai reencarnar é o espírito que anima essa pessoa, Sandra, né? Com outra personalidade. Então é isso tudo que você deixa para trás e que acha que está mal resolvido, que esse é outro erro, né? De achar que está mal resolvido, não, foi o que deu para ser. E agora eu vou continuar aprendendo, esse espírito vai continuar aprendendo. Então essa última frase aqui, apego à vida corporal, me soa como também não só vida corporal, mas como vida personal, os meus livros, os meus pensamentos, minha forma de pensar e sentir, o meu jeito amoroso ou escandaloso de ser, o jeito de ser recebido, enaltecido pelas pessoas ou rebaixado por elas. A não ser que a pessoa tenha uma vida de muita desgraça, aí já muda, né? Mas com pouca coisa a gente já quer escapar, né? Já quer fugir. Então é isso, minha opinião, que na verdade me faz pensar. Na verdade a gente tem medo de desapegar, né? A sugestão é o desapego. Desapego das coisas materiais. Desapego das crenças limitantes. E nós também temos muitas crenças limitantes. Nos impedimos de ser feliz. Nos punimos de tal modo que não acreditamos em felicidade. Uma coisa que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Então, o desapego, é necessário. Porque o apego, o nome já diz, me mantém apegado a essas coisas. Eu morro, eu desencarno, mas não saio do meu quarto, não saio da minha casa, não saio da minha rua, não saio do meu bairro. Então, e nós precisamos sair efetivamente. E quando a gente trabalha em mesa mediúnica, isso facilita. Eu converso com amigos toda semana. Praticamente amigos que conviveram comigo. Eu converso com eles praticamente toda semana. Eles trazem notícia, conversam, trazem informações. Para mim uma relação muito saudável, muito gostosa. Outra coisa Eu também, iria numa boa. outra coisa também que me faz pensar diante do que você está falando é que a gente fixa muito na presença, né? Não no espírito que anima aquela presença, né? Por exemplo, tem pessoas que exigem que no final do ano todos estejam na mesa natalina, mas ali não tem uma verdadeira congregação de amor. É só para É, estarmos todos juntos. E, no entanto, se todos estivessem felizes, não saíam às vezes as barbaridades que saem, né? Então, o que você fala é uma verdade. Eu estou sempre com os meus amigos. Então, a quem diria um casamento bem feliz que estaria feliz em deixar o seu marido, ou ao contrário, ou vice-versa, marido deixar sua mulher. E aí depois ir para um outro lado que você não sabe nem se vai encontrar mais com ele que teve do teu lado o tempo todo, próximo, ou ela que teve do teu lado o tempo todo, próximo. Mas aí é que é o burilamento do estudo, o burilamento das provas e as expiações, tudo isso vai fazendo você pensar que, na verdade, a morte é apenas talvez uma grande desculpa para esse grande apego que nós temos, né? Mas você mesmo, com o que você fala, você desmonta esse argumento, porque você fala, eu toda semana me comunico com os meus amigos, então eu não sinto falta deles. A presença deles é o de menos. O que importa é que eu estou trocando com eles como se eles estivessem aqui. Isso é que é legal, né? muito pelo contrário. Eu tenho um amigo que ficou aqui 7 meses em coma. Perdeu uns 40 quilos. Emagreceu loucamente. E aí ele era bem forte. Hoje está saudável. Saiu daqui, deixou aquele corpo doente. Está saudável, trabalhando, brincando, com a mesma linguagem, com a mesma maneira de falar. Então, esses amigos me dão a certeza da continuidade e, por consequência, o não medo de partir na hora que chegar a hora, né? Não estou com pressa, sem pressa, mas na hora que chegar a hora, vamos lá, numa boa.
Pois é, mas nem todos têm essa felicidade, né, de falar com os amigos. O que a Sandra falou, a gente às vezes sai, né, às vezes não, né? Vai sair daqui sem a certeza de encontrar qualquer um amigo lá, né? Quer dizer, Uma não vai lembrar que foi o amigo, né? Não vou ver aquele amigo ali que eu queria ver. Talvez seja coisa, e eu não Sandra, esteja reconhecendo. uma coisa, Angélica, que a gente pode ter certeza se eu amo, Hum, vai encontrar. vai encontrar. É. Bom, Dani, acho que você respondeu a Patrícia Dutra lá no chat lá. Eu não vi a pergunta. Pode passar? Pode. Eu queria muito conversar com eu queria conversar com a minha filha. Aí a gente precisa lembrar o seguinte, Patrícia, Ah, o telefone só toca de lá para cá. Pois né? é. A gente tem que ter cuidado com esse desejo, porque Ah, podemos, por favor, com todas as aspas, com todo o cuidado possível, nós podemos ser enganados por irmãos pouco escrupulosos que podem se apresentar como ela. meu Deus. Então a gente tem que esperar que o ideal é que essa Hum, comunicação se dê de maneira voluntária, espontânea, que aí fica muito mais. entendi. E você pode encontrar com ela toda noite se você quiser. E Conversando. muito, muito provavelmente você encontre. Talvez é que você não se Como? lembre, mas muito provavelmente você se encontre com ela toda noite. Não lembra, né? É, Não lembro, né? quando você dorme, você pode encontrar com ela praticamente toda noite. A gente vê muito Entendi. no setting terapêutico, fazendo terapia com os sonhos, o quanto os sonhos são reveladores em muitas situações. Então, ore e espere que a sua filha vai se comunicar com você no momento apropriado, no momento aprazado. Mas não, Mas aí eu tenho que ir no centro, né, para esperar, ou o que que eu faço? você não frequenta uma casa espírita? Não, aqui em Araruama eu não conheço nenhuma. Eu sou aqui de Araruama. Saquarema eu sei que tem, Araruama não me lembro, não Em conheço. Saquarema, então, se você souber o endereço, me passa, por favor. Telefone é para 224 1244 ou entra no site do CERJ, é cerj.org.br, Ah, e eles vão te dar, você vai, pesquisa lá que você vai encontrar o centro mais perto da sua casa. Agora, não, tá. não vá ao centro para encontrar sua filha. Entendi, entendi. Vá ao centro para se instruir, para doar, para tomar Sim, passe, para dar o passe, para orar junto, para somar. tá bom. A participação é consequência de tudo isso, dependendo de uma série de fatores, situações dela, sua, do médium que vai recebê-la. Então, depende de uma série de fatores. Entendi. De Tá novo, bom. que isso seja espontâneo. Tá bom? Tá, tá bom, obrigada. Nada. Quando menos esperar, aí ela vem a notícia, né? De que ela Quando menos esperar. Não é o meu caso, porque eu trabalho com a reunião mediúnica. Então, é, eu converso com o espírito toda semana. Nós não somos amigos, mas outros os espíritos que se apresentam. Então é Aham, diferente de alguém que apenas frequente o centro espírita. Porque nem todo mundo que frequenta o centro espírita participa de reunião mediúnica. Reunião mediúnica normalmente é uma reunião privativa, fechada, onde só participam os médiuns. Sandra, você está com a mão levantada. Você levantou. Eu quero falar, quero falar. Eu quero dizer para a Patrícia o seguinte, Patrícia, olha só. Se você me permite, tá, Valdemir? Se você não me permite, eu não vou fazer, não. Falar, não. Patrícia, eu acho que oi. sua filha vai ficar muito feliz de saber que você está aprendendo com o Espiritismo a sair da caixa do materialismo,
Eu não estou te chamando de materialista, não é isso. Aham. Mas eu estou dizendo que sair de certas crenças limitantes, parafraseando aí a fala do Valdemir, e sendo assim, ela vai poder te encontrar de uma forma não tão melancólica que a gente imagina que uma mãe tenha ao perder o filho, né? Eu não tenho filhos, mas eu Aham. imagino, né? Eu já perdi animais e foi um sufoco, imagina filho. É. Então, eu acho que ela vai ficar muito feliz de saber que você está indo também para falar com ela, mas primeiramente para você se informar e entendê-la melhor quando você a encontrar. E não Uhum. estabelecer aquele contato antigo, mas um contato novo, como uma irmã que se foi, Entendi. que precisa que você cresça também. Então, eu digo, é um degrau que você sobe e ainda ajuda a sua filha. É isso que eu queria dizer. Tá bom. Entendi. Obrigada. Obrigada, tá, Obrigado, pelas obrigado, palavras. Cláudia. Gente, nós chegamos aqui aos 58, então vamos parar aqui no item 3. Uhum. Semana que vem, que vai ser dia 26. 26. Deixa eu anotar aqui. A gente volta. E amanhã estamos todos convidados para ouvir e participar lá do programa Respondendo aos Ouvintes. Posso fazer a prece? Pode, por favor. Senhor Jesus, aqui estamos nós, aprendendo a ser humildes e aprendendo a respeitar a sua ajuda, porque até isso precisamos ter, o respeito à sua ajuda. Eu queria pedir em nome de todo o grupo, mas especialmente em nome da Patrícia, que ela consiga, através das suas bênçãos, encontrar um lugar onde ela possa se sentir recebida, não adulterada, mas recebida, não desmentida, mas acalorada, não perdida, mas encontrada, para ela passar o que há de melhor para os companheiros no qual ela vai estar perto e junto de mais irmãos, trabalhadores no bem, que o Senhor nos oferece como companhia, ela poder ter, quando possível, a grata oportunidade de encontrar um ente querido numa situação em que ela possa ver de uma forma natural e que possa acalentar o coração dela. Eu, Sandra, em nome de todos os meus irmãos, em nome do Valdemir, peço, por favor, Senhor, nos ajude nesse momento. Nesse momento em que nós temos que continuar no barco e nesse trem, como vimos ontem, e nos nossos lugares. E não sairmos aí à torta direito buscando coisas que realmente não nos faz sentido mais. Em nome de todo o grupo, peço que nos despeçam em paz, acompanhando a cada um, os que estão presentes e os que não estão, num grande agradecimento do fundo do meu coração. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sandra. Assim Obrigada seja. a todos. Obrigado, gente. Grande Obrigada. abraço a todos. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, viu? Boa noite.